Então, tá gerando uma polêmica aí em volta da nova música, né, que eles intitulam como louvor, porque não é um louvor. Louvor, para quem lê a Bíblia, sabe que o louvor ele é entoado para Deus, não para as pessoas, não para deuses, e sim para Deus, até porque Deus não divide sua glória com ninguém. Ele não divide sua glória com ninguém. E quando a gente fala de louvor e adoração, é voltados para Deus, não para as pessoas e não para deuses e nem ídolos. E tem uma música aí que está repercutindo e tem dividido opiniões, né? Tem pessoas cristãs. É uma coisa que eu digo: o pior cego é aquele que não quer ver. Tem cristãs defendendo esse tipo de música, quando a música está explicitamente mostrando ali o que realmente ela significa, mesmo que, né, eles tenham dito lá que é para representar as pessoas, que tem que ouvir o álbum todo para poder entender, que não sei o quê. Vamos dizer que é um louvor, mas esse já está errado, porque esse louvor não é direcionado a Deus. E ali no vídeo você vê eles usando, né, aquelas correntes lá que vocês sabem, né? Você vê roupa vermelha, branca e tal. E eu não ia me posicionar sobre isso e nem falar sobre isso. Mas antes de dar continuidade, eu quero falar com você, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu já fui da igreja, fiquei muito tempo afastada. Agora que eu tô retornando aos poucos à igreja, sabe? Eu tô voltando, né? Eu decidi me aproximar de Deus novamente, voltar à igreja ano passado, em 2025. E tipo assim, o- mesmo eu voltando aos poucos, tendo essa luta para voltar para a igreja, eu ainda leio a Bíblia, eu ainda oro. Claro, né? Comecei a ler a Bíblia, já li Salmos, estou lendo Coríntios e pretendo ler a Bíblia toda. Mas antes, quando eu era da igreja, eu lia muito a Bíblia, eu falava muito com Deus, todo o tempo, de todos os jeitos, em pensamento, lavando louça e tudo. E eu me afastei, provei do mundo, provei de festas, bebida, sexo, essas coisas tudo, e não me brilharam aos olhos. E aí, por um bom tempo, eu fiquei como quem vive, apenas existe, mas não vive, sabe? Porque só que eu não tinha essa lucidez de que, assim, cara, tem um outro caminho, eu posso voltar, né? Não, era como se eu tivesse cega, sabe? E eu sinto assim que tem cristãos que vão para a igreja, mas é como se eles vão para a igreja e tivessem cegos, como se tivessem indo só por ir, porque não lê a Bíblia, não ora, ouve música do mundo, sabe? Eles ainda compactuam com coisas do mundo. A maioria, assim, sabe? Eu acredito que elas defendem o ego delas, sabe? A liberdade da carne ainda. Eu acho que elas ainda não querem abrir mão dos prazeres, sabe? Das coisas do mundo, da própria carne, do próprio ego. Mas o ruim disso é porque elas acabam manchando a igreja, acabam manchando aqueles que verdadeiramente buscam a palavra, aqueles que verdadeiramente evangelizam, ministrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fala, né, do feito de Jesus na cruz, evangeliza com amor, sem julgar se a pessoa é de um jeito ou não, apenas com amor ali, se a pessoa aceitar a palavra, amém, se não, tudo bem. Mas essas pessoas acabam manchando, porque elas, quando vão tentar defender a fé cristã delas, elas acabam ali deixando que a razão, que o ego acabem falando mais alto, e elas não sabem tratar com amor as outras pessoas, sabe? Elas não sabem levar a palavra como tem que realmente ser levada, e acabam manchando a igreja, acabam manchando o evangelho. E tipo assim, eu tô voltando agora, e hoje de manhã eu vi um vídeo de uma moça falando sobre essa música, né, o Aue e tal, e eu vi e eu senti um incômodo de falar sobre isso, mesmo eu ainda não estando 100% firme. Eu senti um incômodo de falar sobre isso, porque eu vi até cristãos defendendo, que eles falam da música lá que é sobre um Zé Ninguém, que é Maria de Jesus. Cara, muito errado isso, mano. É como se eles estivessem muito cego. Gente, sabe o que vai trazer a luz para os cristãos?
tirar toda a cegueira espiritual para os cristãos, é isso aqui, ó, é a palavra, velho. É a palavra. Quando nós lemos isso daqui, o Senhor derrama sabedoria do céu. A sabedoria que vem do céu não é a mesma sabedoria dos homens, é diferente. Entendeu? Você tem um entendimento que vem de Deus, que vem do céu. Você consegue entender as coisas de uma outra forma. Você não interpreta isso daqui de qualquer forma. Sabe, você não lê isso daqui com conhecimento ou entendimento dos homens, humano, não. Você não entende isso daqui dessa forma, sabe? E, tipo assim, essa música, cara, eu ouvi um pouquinho dela, mas eu me senti super incomodada, porque, tipo assim, isso não é um louvor, isso não é um louvor, e mesmo que se eles dizem que é um louvor, já tá errado, porque não é para Deus, eles estão dizendo que é para as pessoas, já tá errado, não é para Deus, entendeu? Fala assim, é para as pessoas que são rejeitadas pela sociedade, pelos cristãos, as pessoas que são rejeitadas pela sociedade, pelos cristãos, primeiro, os cristãos, eles não rejeitam as pessoas, eles rejeitam os pecados que as pessoas cometem. Não tem como você servir a dois deuses, sabe? Não tem como você servir a sua carne e servir a Deus. Não tem como você servir ao dinheiro e servir a Deus. A palavra, para quem é cristão e lê a palavra, sabe como é que é isso. Não é nenhum sacrifício, não é tão difícil assim a gente deixar, porque quando a gente alimenta o espírito, a carne enfraquece. Então é uma coisa que, claro, né, para alguns é mais difícil, para outros é mais fácil. Eu tô passando por um processo que tá sendo muito difícil mesmo, mas eu já decidi que eu quero abrir mão disso, que eu não quero mais na minha vida. A igreja, ela não vai rejeitar uma pessoa, ela não vai rejeitar o homossexual, ela não vai rejeitar o bêbado, ela não vai rejeitar ninguém, ela não vai rejeitar ninguém. Você for numa igreja, a igreja vai estar de braços abertos. Quando a gente, né, começa a buscar a Deus, quando a gente começa a ser mais íntimo de Deus, a ler a palavra, o próprio Espírito Santo nos convence da transformação. E ali a gente mata, né, o nosso velho eu, o antigo, para dar lugar ao novo. O que muitas das pessoas não entendem é isso. É porque tem pessoas que querem estar dentro da igreja, que quer dizer que Deus compactua com as coisas que ele faz, vivendo no erro, continuando na iniquidade, vivendo no mesmo pecado. E isso, tipo, não faz sentido, entendeu? Como é que você busca a Deus e continua na mesma miséria, continua na mesma situação, continua preso no mesmo vício? Não tem cabimento isso, sabe? Não tem como você buscar a Deus, ser íntimo dele, ler a palavra e viver na mesma desgraça. Não tem como. Isso é impossível. Tem uma palavra na Bíblia que eu quero falar que traz a luz sobre isso, sabe? Sobre essa música. E eu vou ler aqui para vocês, que é 1 Coríntios 8:13. Aqui, ó, 1 Coríntios 8. Eu vou ler um pouquinho mais adiante, tá? Ó, ora, eu vou ler 8:8. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais. Por exemplo, aqui eles falam, né, que do povo de Deus que comia carne, para eles não tem nada demais a carne que eles comiam, mas presta atenção. E se não comermos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Quem são os fracos? São aqueles novos convertidos, são as pessoas que não têm certo entendimento, conhecimento ainda da palavra, sabe? São aquelas pessoas que não lê a Bíblia, que não oram, aquelas pessoas que ainda estão buscando o evangelho, estão gatinhando para o evangelho. Aí aqui tá, mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, porque se alguém vir a ti, que tem ciência, ou seja, que tem conhecimento da palavra, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer as coisas sacrificadas aos ídolos? Ou seja, a nossa vida como os cristãos são já uma forma de evangelizar as outras pessoas. O que a gente faz impactua nessas pessoas que estão chegando ao evangelho, estão sendo, né, ministradas, essas pessoas que são novas convertidas. Tá, e pela ciência, e pela tua ciência, perecerá o irmão fraco. Então, pela sua forma de viver, você que se diz cristão,
perecerá o irmão fraco, a pessoa que é nova convertida, a pessoa que não tem entendimento do evangelho, da palavra de Deus, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos, ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Presta atenção nisso daqui, ó. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se o manjar escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. É exatamente essa música, cara. Essa música, ela escandalizou, assim, geral. Até mesmo quem é cristão ali, de verdade, né, sabe o peso dessa música, sabe o que que a mensagem ali transmite, mesmo que eles digam que é para as pessoas, cara, é evidente. É só um cego que não vê aquilo dali. Isso não pode ser chamado de louvor, entendeu? E as pessoas que são novas, convertidas, as pessoas que querem se converter, vê aquilo dali e se escandaliza, entendeu? Vê aquilo dali e já confunde as coisas, já mistura as coisas, entendeu? Faz essas pessoas tropeçar, essas pessoas caírem. E essas pessoas não entendem, não vão conseguir entender como que é o verdadeiro evangelho, por causa de cristãos assim, entendeu? Cristão que se diz cristão, mas mancha o evangelho. É mais fácil a pessoa ficar calada, porque a gente vai dar conta, na Bíblia fala que a gente vai dar conta de tudo que a gente faz, e até mesmo que a gente não faz. Então, por isso que eu fiquei, cara, será que eu falo sobre isso? Será que eu não falo sobre isso? Tipo assim, até eu me escandalizei, cara. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus, ele é Deus sobre todos os outros deuses. Pilintra, pombagira, esses daí estão abaixo de Deus. Nenhum deles é maior do que Deus. E Deus não divide sua glória com ninguém. Salmos, praticamente todos os salmos falam sobre a gente entoar louvor a Deus, porque Deus ama o louvor direcionado a Ele. Aqui na Bíblia, na palavra também fala sobre isso, sobre a gente não adorar ídolos, deuses, e muito menos dividir a glória de Deus com esses. Prestem atenção nas coisas, gente, porque muita gente tem, sabe, caído, muita gente tem, até mesmo os cristãos, porque vai chegar um dia que Deus vai separar o joio do trigo. O joio e o trigo, eles são parecidos. Você vai olhar, é difícil diferenciar. Para você, o joio é trigo também. Mas vai chegar um tempo que Deus vai separar o joio do trigo. Aqueles que se dizem cristãos, que mancha o evangelho de Deus, vão ser cobrados. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, leiam mais a palavra, leiam mais a Bíblia, converse mais com Deus. Você pode fazer isso de todo a qualquer momento, lavando louça, tomando banho, fazendo qualquer coisa, sabe? Busque mais a Deus, tire um tempo assim, 30 minutos, 20 minutos para ler, para falar com Deus, conversar com Ele, igual eu tô conversando com vocês aqui, expor suas ideias, seus pensamentos, entendeu? Porque Deus sabe das intenções do nossos corações. Você pode fazer uma coisa boa, mas a intenção do seu coração ser totalmente diferente. Você pode, sabe, você pode fazer uma coisa e a intenção do seu coração ser outra. Então, Deus conhece a intenção do nosso coração. Fiquem mais atentos, não se deixem ser enganados. A palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Gente, tá? É só isso aqui, ó. Mais nada, é isso aqui. E vocês vão entender muita coisa. É vocês se conectar com Deus, é vocês se conectar com Deus e ler isso aqui, cara. Quando você for ler, Deus, por favor, me dá entendimento da tua palavra, Senhor. Traz à minha luz a tua palavra, Senhor, que eu venha entender o que está escrito aqui, Pai, não com o entendimento dos homens, mas com a sabedoria e o entendimento que vem dos céus, Pai, me ajuda a entender. Você vai, isso daqui é vivo, isso daqui é vivo. Você vai ler coisas, você vai entender coisas aqui que vai explodir sua mente. Então é isso, galera, era só sobre isso que eu queria falar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, fique à vontade para comentar o que vocês quiserem, vocês são livres. E até uma próxima. Eu não queria ter falado sobre isso, mas eu precisei. Tamo junto.